Que tal, hein, servidor? Ter uma diminuição de 25% do seu salário, progressões automáticas, aumentos salariais, auxílios, alimentação, creche, saúde, vantagens e benefícios e reestruturação de carreira, tudo congelado. É o presente do governo Bolsonaro para nós. A PEC 186, enviada por Paulo Guedes ao Congresso em 2019, ganhou força novamente com os novos presidentes da Câmara e Senado. Essa medida, além de retirar 1/4 do salário dos servidores, vai proibir qualquer tipo de contratação de novos funcionários, concursos, criação de cargos públicos e também impedir recomposições salariais. Se você acha que seu trabalho vale mais do que isso, compartilhe esse vídeo com a hashtag #NãoAPECEmergencial. Bem, muito bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa primeira Live JUS agora do ano de 2021 e uma Live JUS especial, né? Porque trataremos de um tema de grande relevância, que é justamente a PEC da emergencial 186 e a PEC da reforma administrativa, a PEC 32. Para me acompanhar agora no debate, eu chamo para ajudar a mediar a minha colega de direção do Sindijus, Arlete Rogozinski. Muito bom dia, Arlete. Bom dia, Leandro. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui novamente, né, em mais essa atividade do Sindijus Paraná. Desta vez, como você falou, né, trazendo um assunto muito importante, eu acho que o mais importante de todos os tempos, né, para os servidores públicos e para o serviço público em geral, né, que é essa PEC 186, que está tramitando no Congresso Nacional, e a PEC 32 da reforma administrativa. Que vai trazer, né, se aprovada, grandes prejuízos aí a toda a sociedade e a todo o serviço público. Então, sem mais delongas, né, até por conta da agenda do nosso deputado, né, que foi convidado e gentilmente aceitou nosso convite, eu devolvo a palavra ao Leandro para apresentar ele, né, e os nossos convidados, o doutor Ludmar também está aqui com a gente, né, e só lembrando que o telespectador, né, a pessoa que está nos assistindo aí, pode mandar pelo chat ali do YouTube, ou do Facebook, os seus questionamentos, né, que serão respondidos no decorrer dessa live. Bem, muito obrigado, Arlete. Lembrando que ontem nós estivemos conversando com o deputado federal Aliel Machado, né, que é vice-líder da oposição lá na Câmara de Deputados, e ele nos traçou um panorama bem sombrio, né, de como estão as coisas lá. Uma pressão muito grande do governo federal, uma pressão, inclusive, de prefeitos que estão indo a Brasília, defendendo, né, a aprovação dessa PEC, das duas PECs, né, que são tão prejudiciais ao funcionalismo público. E hoje, né, na nossa live, teremos mais uma participação especial aí, que é do nosso deputado federal, Enio Verri. Ele é economista, professor e político brasileiro, né, atualmente deputado federal, eleito pelo Partido dos Trabalhadores do Paraná. Então, muito bom dia, deputado, como vai? Bom dia, o senhor me escuta? Bom dia, Leandro. Estou ouvindo muito bem. Você está me ouvindo? Sim, ouvimos. Bom dia a você, bom dia, Arlete, bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui conversando com vocês e também conversando com o doutor Ludmar Rafaim, que é uma pessoa que é referência nesse tipo de debate. Bem, chamar então para participar junto com a gente aqui da live o doutor Ludmar Rafaim, que é assessor jurídico do Sindijus Paraná, né? Dispensa apresentações, especialista em direito previdenciário, está sempre presente aí nas nossas lives. Muito bom dia, doutor Ludmar. Bom dia, Leandro, Arlete, Enio e todos aqueles que estão nos escutando. Vamos passar a palavra ao Enio, depois a gente continua. Bem, então, para iniciarmos o debate, deputado, nós tivemos ontem uma conversa, né, como eu já mencionei aqui, com o deputado Aliel Machado, e ele nos deu um panorama bem sombrio de como estão as coisas em Brasília hoje, né? Gostaríamos de saber do senhor também, né, que o senhor está acompanhando toda essa questão da tramitação das duas PECs, que poderiam dar informações lá dos bastidores de Brasília, né? Como está toda essa questão da tramitação das duas PECs. Leandro, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque o seu microfone está cortando um pouco. E como eu estou em Brasília hoje, aqui também não é tão legal. Você está me ouvindo bem, né? Sim, estamos ouvindo bem. Então, tá ótimo.
Bem, pessoal, o quadro, eu vou começar do todo para o específico. Primeiro, vocês já leram, ouviram várias vezes, que a característica da atual gestão da Câmara dos Deputados, dos componentes da Câmara, é uma característica reformista. Quer dizer, a maioria dos parlamentares que compõem a Câmara dos Deputados tem uma tendência a apoiar reformas. Às vezes, quando nós olhamos, a gente fica imaginando que bom, reforma, vai melhorar o Brasil. Mas as reformas que esses parlamentares querem fazer é uma reforma liberal, de redução do tamanho do Estado. Portanto, o que nós temos hoje, e vocês podem acompanhar pós-golpe aplicado contra a presidenta Dilma, na reforma trabalhista, na terceirização, na reforma da Previdência, na lei da liberdade econômica e tantos outros projetos que já foram aprovados, estão sendo aprovados, todos têm uma característica em comum: reduzir o tamanho do Estado. Reduzir o tamanho do Estado implica reduzir a qualidade do atendimento do Estado à população. Esse conceito ele está muito forte nos últimos dias, por conta da declaração do Bolsonaro de que iria intervir na Petrobras, que ia trocar o presidente, e também ia intervir na Eletrobras. Como o mercado especulativo reagiu mal, lógico, diminuiu o lucro deles, né? E as ações da Bolsa caíram e tudo mais, ele, então, para tentar salvar a pele dele junto ao mercado especulativo, quer precipitar esse debate sobre a relação dos servidores. Ele esteve aqui na Câmara dos Deputados ontem. Nesse debate de ontem, ele veio falar sobre a Eletrobras, o início da privatização da Eletrobras. Ele chama de capitalização, mas concretamente é a privatização. E também teve a conversa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, desculpe, trabalhando com a hipótese do avanço da reforma administrativa e da PEC 186. Na essência, o que é que nós temos nisso tudo? Eles querem mudar e fazer um único grande pacote. Pode ser até que tudo isso... Desculpe. Pode ser que tudo isso seja até esquartejado. Faça uma parte via medida provisória do que pode, a outra parte faz em via de PEC para ser votado, mas a verdade é que tanto Rodrigo Pacheco como Arthur Lira disseram que têm interesse em votar o mais rápido possível esta pauta. Esta é uma pauta que ela é muito ruim para o país. Por exemplo, a pauta da unificação dos mínimos constitucionais. Hoje, nós temos, segundo a Constituição, o município tem que gastar pelo menos 25% da sua arrecadação em educação e, no mínimo, 15% em saúde. Ao unificar, e a proposta deles é não ter mais esse mínimo. Ou seja, a prefeitura, o governo do Estado, gasta 40% em saúde e educação, ele escolhe como vai gastar isso. Isso é um grande prejuízo para quem tem uma visão de longo prazo. Porque pensem bem, esse é um aspecto muito importante. O prefeito ele tem a pressão da saúde, porque o Brasil tem uma contradição. Diferente da Inglaterra, do Canadá e de outros países envolvidos, que a saúde é totalmente pública, o nosso é público e privado. Então, à medida que a pública melhora, aumenta a demanda. E as pessoas deixam de pagar o privado para ir para a pública. Então, sempre tem demanda na saúde pública. E a saúde pública exige uma resposta imediata. Consequentemente, como a educação, você pode deixar de investir na educação, você só sentirá os efeitos da falta de investimento na educação daqui a 10 anos, e como normalmente a classe política pensa a curto prazo, infelizmente, a tendência é que se deixe de investir em educação para se investir em atender às emergências. Isso é muito ruim, é um prejuízo muito grande para o futuro do país e para quem sonha com um país desenvolvido, um país que tem a capacidade de intervir no resto do mundo e ter uma sociedade mais justa. O outro aspecto importante desse pacote e que vale a pena enxergar na reforma administrativa é que aí sim a necessidade da PEC, e aí o doutor Ludmar vai poder explicar melhor isso, é a mudança do papel do Estado. Porque na reforma administrativa ela não é uma coisa que mexe apenas com o teu cargo, com o teu salário, mexe com o papel do Estado. Então ele altera a Constituição, dizendo que o Estado ele é preferencialmente voltado ao interesse privado. Preferencialmente. Logo, qualquer tipo de ação que a iniciativa privada pode fazer, o Estado deixará de fazer. Ora, ao fazer isso, você faz o sonho
dos liberais, dos neoliberais, que é a redução drástica do Estado. Mas, por outro lado, você aumenta a miséria dentro do país. Na medida que nós temos um país de tamanho continental, com desigualdades regionais e sociais muito grandes, automaticamente você só consegue reduzir desigualdade regional e social com a intervenção do Estado. E como que o Estado faz para intervir? Através das suas estatais e, principalmente, através do serviço público, dos servidores públicos, servidores e servidoras. Quando você diminui o papel do Estado, você diminui o alcance do Estado às pessoas mais pobres, às pessoas que dele precisam. Então, esse é um aspecto que eu chamo do todo. Quando você cai diretamente para o dia a dia dos trabalhadores, como é o caso do Sindijus, é importante perceber um outro dado. Essa mudança, ela atinge quem está na ponta. Então, os trabalhadores do Sindijus, o pessoal da saúde, da educação que está na ponta, serão atingidos por essas políticas de poder reduzir salário, de não ter mais concurso, podendo usar o serviço terceirizado com contratos até 2 anos, de fazer uma escala de carreira que vai demorar muito mais para você ascender sua carreira. Pode fazer tudo isso para dificultar com que os servidores tenham qualidade de trabalho e qualidade de vida. Só que não atinge o que nós chamamos aqui em Brasília dos barões. Os barões são aqueles que ganham muito. É o pessoal da Procuradoria, é o pessoal que trabalha em outros cargos que estão lá na ponta, que se julgam aqueles que salvam o Estado brasileiro, que não é verdade, que ganham muito, e em especial o judiciário. Eu quero destacar aqui uma coisa interessante que eu tenho percebido neste ano. Talvez o doutor Lidmar possa me ajudar nisso. O judiciário federal até que respeita o limite. A grande questão é que o Ministério Público Estadual, todos os estados, e o Judiciário Estadual ganham aqueles salários vergonhosos de mais de 100 mil, 150 mil reais. Eu vi o caso de um parlamentar do Rio me contando que numa reunião com juízes estaduais do Rio, eles disseram o seguinte: não, deputado, fique tranquilo que aqui ninguém ganha mais do que 100 mil, não. Segura até 100 mil, ninguém ganha mais do que 100 mil por mês. Então, esses não serão atingidos por essa proposta da reforma. Então, nós temos um pacote que visa diminuir o tamanho do Estado, subordinar o Estado ainda mais aos interesses do capital privado, ainda mais do que já é um Estado privatizado, e com isso, para atender esses interesses, diminuir o seu tamanho, diminuindo a qualidade do atendimento à população. Como você faz isso? Acabando com a carreira, não permitindo reajuste, permitindo redução de salário, não tendo concursos públicos e, portanto, transparentes, não dando condições de ascensão num prazo mais rápido, ou seja, você destrói a capacidade de chegar aos mais pobres. Portanto, prova com isso que nós temos um Estado de caráter privatista e que tende, segundo os discursos do Bolsonaro ontem, a ampliar cada vez mais. E, por fim, se você perguntar isso, tá, mas vamos ter uma oposição radical contra isso? Começa com a minha primeira frase lá atrás. Esta Câmara dos Deputados, ela tem um caráter reformista à direita. Nós somos em 513 parlamentares. Desses 513 parlamentares, nós temos 132 votos do campo democrático popular, que são parlamentares do PT, PCdoB, PSOL, Rede, PSB de Pola, né, Partido Socialista Brasileiro, e o PDT. Esses 6 partidos nós trabalhamos juntos aqui e temos o compromisso. E mais um outro voto perdido, no geral, que não nos dá 150 votos. 150 de 513. O restante, portanto, com condições reais de passar a PEC, todos esses vão nessa linha. Ah, mas os prefeitos. Gente, os prefeitos querem o fim de tudo isso. Os prefeitos, com o seu pragmatismo, querem o fim da vinculação da saúde e da educação, querem o fim da estabilidade do emprego dos servidores. Eles têm uma visão pragmática e uma visão de curto prazo. E isso é muito ruim para o Estado brasileiro. Eu só quero encerrar, para depois ficar um pouco mais tempo no debate, dizer uma experiência que eu tive. No primeiro mandato do presidente Lula, eu tive a honra de ser chefe de gabinete do Ministério do Planejamento. E quando eu cheguei, era tamanho o número de terceirizados que nós não achávamos a chave do carro do ministro.
porque os terceirizados saem e você, quando contrata outro, você não tem um histórico. O servidor público, ele é fundamental, porque além da estabilidade, não se submeter aos interesses do governo do dia, tem a questão do histórico, da experiência acumulada, tudo isso é muito ruim. Então, eu diria a vocês, o que está por acontecer, e segundo o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, deve colocar para votar na próxima semana ou nas próximas semanas, portanto, ainda em março deve ser votado, é um grande golpe ao serviço público, um grande golpe aos servidores públicos, mas, principalmente, é um grande golpe ao país. Nesse sentido, o desafio é que toda a população que tem esse compromisso com uma visão de futuro do Brasil, que tem um compromisso com aqueles que estão na pobreza por conta das injustiças sociais que nós vivemos, todos esses precisam urgentemente mobilizar-se para nos dar força aqui em Brasília, para pressionarmos outros parlamentares para segurar para que essa PEC não seja aprovada. A PEC precisa de 304 votos. Para vocês terem uma ideia, a autonomia do Banco Central, que nós esperávamos que ia passar, mas ia passar muito apertada, teve mais de 100 votos a mais do que o necessário. Para vocês terem uma ideia como está o quadro por aqui. Por isso, vocês, o Sindijust, têm um papel estratégico nesse momento, na defesa do nosso país, e é preciso que toda a categoria saiba da importância, nesse momento, da mobilização social. Como puder, nas redes sociais, carreatas, seja o que for, para que possa conter esse avanço que destrói o nosso país. Leandro, acho que está com delay, não? Opa, agora sim, estão me ouvindo? Agora sim, Leandro. Sim. Então, antes de passar para a Arlete e para o doutor Ludmar, só confirmar uma informação. Ontem nós conversamos com o deputado Aliel Machado, né, que é vice-líder da oposição lá na Câmara, e nós discutimos a questão dessa suposta retirada da redução salarial lá, dos 25% no texto final. E a avaliação do deputado, e a nossa avaliação também, de que isso não passa de uma estratégia, né, do governo para desmobilizar as categorias nesse momento, e daí voltar com essa questão da redução salarial nas emendas em plenário. O senhor tem conhecimento dessa estratégia do governo? Tenho, sim. Tenho. Não esqueça que estava no pacote também a possibilidade de não ocorrer correções e reajustes do salário mínimo também. Lembre-se disso. E eles retiraram essa parte. Agora, a pauta de retirar essa possibilidade dos 25%, eu não acredito nisso, tá? Não acredito que será retirado, porque há uma cobrança muito grande. Nós conseguimos, durante o ano passado, segurar isso com o Rodrigo Maia, porque nós tínhamos um acordo dos partidos de esquerda com o presidente Rodrigo Maia e com os partidos de centro e mais à direita, nós conseguimos segurar algumas pautas. Uma pauta da privatização, como a pauta da autonomia do Banco Central e também da reforma, que era para ter passado o ano passado, nós seguramos. Mas havia uma pressão muito grande por essa capacidade de redução. Portanto, eu não creio que o governo vá retirar, na hora de votar, vá retirar essa possibilidade. Eu acho que o clima aqui era para que seja aprovado com a possibilidade da redução dos 25%, caso seja necessário. O que é muito grave, né? Então fica aí o alerta para os servidores, né, que ouviram essa história de que pode ser retirado do texto, né, o alerta dos próprios deputados aí que estão em Brasília, né, de que não passa de uma artimanha. Então vamos estar alertas e continuar mobilizados, né, para que esse absurdo não passe. Só lembrando que o deputado tem um limite para ficar conosco, né, porque as coisas estão corridas aí em Brasília, como nós fomos, né. O senhor fica com a gente até às 10 horas, é isso? Sem dúvida. Certo, então eu passo para a Arlete, né, para as perguntas, e daí depois nós passamos também para o doutor Ludmar, que fica com a gente mais um pouco, né, doutor? Até lá umas 10h30, 11 horas, mais ou menos. Então tá, Arlete, é com você. Obrigada, Leandro. Obrigada, deputado Enio. Como a gente viu, então, pela sua fala, aí é um pacote de maldades, assim, que vem como um avalanche, né, para cima do serviço público, para cima da sociedade como um todo, né? Principalmente essa PEC 32 aí também,
E o que espanta a gente é a falta de participação popular, né? Simplesmente vem lá de cima esse avalanche de reformas, que a gente tem uma ideia bonita, né? Eu vou reformar a minha casa vai ficar bonita, vai ficar boa, vai ficar maior, espaçosa, aconchegante, mas não é essa a ideia que o governo está trazendo para a sociedade com essas reformas, né? Conforme o senhor bem disse. E vem mais coisas por aí, né? Ali ele fala em profunda transformação do Estado, né, e que essa é apenas a fase 1. Então, vem mais coisas por aí. Nós já tivemos, desde o governo Temer, como o senhor falou, reforma da Previdência, reforma trabalhista, e agora reforma administrativa, e uma pior que a outra, né, e, principalmente para a classe trabalhadora, né. Para quem interessa essas reformas, deputado? E outra coisa que fala também ali nas proposições, né, da PEC 32, afirma que o governo gasta muito e gasta mal. O que acontece? O governo tem escondido a dívida pública, é isso? E daí colocado na conta dos servidores públicos, como se fôssemos nós os causadores, né, de todo esse gasto. Por que essa falácia, né? A gente tem que escancarar isso, que é uma falácia, que isso não é verdade. Outra coisa, essa PEC 32, ela confere poderes de imperador ao presidente da República. Claro, isso vai vir como efeito cascata, né? Vai vir para os governadores, vai vir para os prefeitos, esse poder de simplesmente, através de um decreto, ele vai poder extinguir órgãos, cargos, né? Agora, você imagine, a nível federal, extinguir, por exemplo, o IBGE, o IBAMA, né? E não vai passar pelo crivo do Congresso Nacional. Os parlamentares que são favoráveis a isso, eles estão abrindo mão de legislar? É isso que está acontecendo? E outra coisa muito grave é que, claro, é uma PEC, o judiciário não vai poder nem contestar, porque estará na Constituição, né, todas essas reformas. Nós temos uma pergunta aqui da Adriana de Souza. Gostaria de saber sobre o mandado de segurança para suspender a PEC 32, por não ter divulgado dados que embasam a PEC, e sobre tentativas de barrar a proposta, deputado. O senhor escutou as perguntas, deputado? Ou tem um delay aí? Não? Sim? Olha, eu tentei, mas tanto você, Leandro, como a Arlete estão com problemas seríssimos de som, está cortando, está com delay tremendo, está demorando, mas eu vou tentar fazer a síntese aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Espero que sim. Sim, estamos ouvindo. Tá bem. Então, vou tentar adivinhar aqui. Primeiro, a redução do Estado, que é o primeiro ponto que a Arlete coloca, tem muita ligação ao que tipo de Estado que nós queremos, né? Não de governo, mas de Estado. Um Estado que, na lógica liberal, quanto menor o Estado, mais as empresas ocupam espaço, e as empresas indo bem, ganhando dinheiro, elas vão crescer, vão contratar mais pessoas, vão pagar mais impostos, e a economia cresce e todo mundo será feliz. Ocorre que está provado na história da sociedade, na história do capitalismo, que isso não é verdade, que quanto menor for o Estado, você vai ter um processo de concentração, onde as empresas maiores compram as menores. E segundo, quanto mais elas ganham, mais elas querem ganhar. Não há um processo de distribuição de renda. Pelo contrário, se você pegar todo o período histórico, com exceção dos 13 anos que o PT administrou o país, você tem uma concentração de renda muito grande e uma exclusão social gigantesca na medida em que você privilegia os grandes em detrimento dos pequenos. Então, a quem interessa? A quem sempre interessou. A uma elite, a uma minoria que sempre se aproveitou da riqueza e do trabalho no Brasil. O segundo aspecto é que hoje, em especial, o mercado financeiro tem um papel no mundo, também no Brasil, mais influente. Os meios de comunicação estão quebrados. Quem é que mais faz propaganda no Jornal Nacional, na TV Globo? São os bancos. Então, hoje, os grandes meios de comunicação, essas empresas quem vende automóvel, olha, o lucro do automóvel está no banco que financia, que é da própria empresa que fabrica o automóvel. Então, o mercado financeiro domina o mundo. E temos aqui no Brasil um ministro da Economia
que veio do mercado financeiro e que, para ele, só vale a opinião do mercado financeiro. Tanto que é comum, até, me desculpem, entre vocês mesmos, que militam na área do direito, esse papo de que o mercado... Sabe o que é mercado de verdade? Mercado é fábrica, mercado é agricultura, é comércio, isso é mercado. Só que quando se fala em mercado hoje, fala numa coisa só, especulação do mercado financeiro, bolsa de valores, isso que é mercado. E fica com aquele papo que o mercado está nervoso, como se fosse um ser humano. Então nós temos hoje um governo que tem um presidente da República limitado, um presidente da República que nega a ciência e a história, e um ministro da Economia que tem um poder ainda, algum poder, que determina os interesses dos bancos. Então, quem interessa é o grande capital financeiro especulativo. Isso é um primeiro ponto. Daí a importância de abrir mão disso daí. Agora, a terceira pergunta que a Arlete coloca, se nós vamos abrir mão de legislar. Ora, isso não é abrir mão de legislar, Arlete. O governo está mandando um projeto para casa dizendo e propõe que seja assim a partir de agora. E aqui a casa vai dizer se quer ou não. A casa representa o voto do povo. O povo votou nos deputados que estão aqui. Me desculpem, o povo votou no Bolsonaro. Ué, votou no Bolsonaro, votou nos deputados, votou nos senadores. Não me consta que nenhum deputado foi eleito colocando um revólver na cabeça das pessoas. As pessoas escolheram esse perfil do parlamento que aqui está, e o parlamento acredita que o melhor é entregar essa decisão para as prefeituras, para os estados e para o Poder Executivo da União, e vai aprovar um projeto. Então, aqui a Câmara não abriu mão do poder. E ela, tendo esse poder, ela está definindo que pode reduzir salário, que pode reduzir Estado. Ela definiu, como ela definiu a reforma trabalhista, como ela definiu a terceirização do setor público, como ela definiu a reforma da Previdência, que deixou a nossa população cada vez mais pobre. Desculpem, talvez o meu tom de falar parece que eu concordo. Não, claro que eu não concordo. Agora, eu não votei, eu só pago o preço, né? Mas a população votou. Então, esse é um aspecto. É o aspecto, por exemplo, que nós vivemos no Paraná. No Paraná, o Estado está sendo destruído, privatizado, e o governador Ratinho Júnior tem 73% de aprovação. Bom, né? Então me parece que temos que discutir como é que vamos conversar mais sobre isso. E, por fim, o efeito cascata. Você tem razão, Arlete, o efeito cascata é inevitável. Assim como foi a reforma da Previdência, você concorda? A reforma da Previdência passou aqui, passou no governo do Estado e passou em todos os municípios do Brasil. Né? Então vai acontecer isso. Infelizmente, isso é apenas mais uma amostra. Nós estamos debatendo uma pauta, que é uma pauta das 2 próximas semanas. Infelizmente, não será a última. Isso que é o pior. Infelizmente, nós teremos outras pautas ruins como essa, ou piores, que virão, como a privatização da Petrobras, que é inevitável que ela venha, a privatização da Eletrobras, que já vai ser na semana que vem. Então, essa pauta é uma pauta muito pesada, que ela vem para a Câmara, depende da Câmara e do Senado para ser aprovada, mas tende a ser aprovada, infelizmente. Agora, para encerrar essa tua intervenção, que eu achei muito boa, você fez um elenco de 3 perguntas que se amarram, isso não está dado, tá, gente? Não é para vocês saírem daqui, acabou o mundo. Não está dado. Depende muito da nossa capacidade de reação. Lembre-se que a reforma da Previdência que foi aprovada no governo do Bolsonaro, ela era para ser votada no governo do Michel Temer. Mas naquele ano, desde março, que foi no dia, a luta das mulheres de 8 de março, já foi a luta contra a reforma da Previdência. E o Temer não conseguiu fazer a reforma da Previdência. Não conseguiu porque a população não deixou. Passou no governo Bolsonaro, por quê? Porque a população deixou. Então, me parece que a gente tem que pensar o seguinte: o parlamento é uma etapa, mas nós refletimos a opinião das ruas. Se a população hoje começar a ir para a rua, denunciar, brigar, fazer barulho, nós vamos ter força aqui para convencer outros parlamentares a votar contra. Podemos tirar da pauta, ou nem votar contra. De repente, a gente não consegue votar contra. Mas conseguimos tirar da pauta, por exemplo, para votar o ano que vem. Pense bem, seria uma grande conquista
a gente jogar a reforma administrativa para o ano 2022. Por que seria? Porque é ano de eleição. E nenhum deputado vai votar contra o servidor público no ano de eleição. Então, se nós conseguíssemos simplesmente não deixar votar esse ano, nós poderíamos enterrar essa pauta nesse mandato do Jair Bolsonaro. Quem sabe nós podemos derrotá-lo e, em 2023, termos um outro presidente e ter outra pauta. Então, vejam, quando eu falo sobre a ótica do parlamento. Olhando sobre a ótica do Brasil e da luta do povo brasileiro, nós já provamos anteriormente que é possível segurar pautas antipovo. Já fizemos isso várias vezes, mas também já perdemos muito. Só perdemos quando o povo não estava na rua se manifestando. Então, eu tenho que ir para a reunião agora da bancada, mas dizer para vocês que é fundamental a manifestação de vocês. Vocês é que farão a diferença para que a gente possa mudar os votos aqui dentro. Tá bom? De novo, certo, muito obrigado pelo convite. Certo, nós aqui agradecemos, né, a presença do deputado, sabemos como deve estar corrido em Brasília essa semana, né? Ontem o deputado Aliel Machado já nos passou mais ou menos um panorama, né, de como está a pressão em cima dos senhores aí essa semana. E eu sempre digo, como, né, indo nesse raciocínio que o senhor colocou, né, que os políticos são eleitos pelo povo, né? Quem faz as leis são políticos com partidos e ideologias, né? Não é uma nave espacial que desce de Marte lá em Brasília e faz as leis e faz reformas à Constituição, né? São políticos e eleitos pelo povo com base em seus partidos e suas ideologias, né? Então fica aí o recado para quem está nos assistindo, né? Prestem muita atenção. Quem são os políticos e os partidos favoráveis aos servidores e quem são os políticos e partidos que vão votar contrários aos servidores. Então, muito obrigado pela sua presença, deputado. Com certeza brilhantou a nossa manhã aqui. Muito obrigado a você, Leandro, Arlete, pela pergunta, e peço desculpas ao doutor Ludimar Rafaim por não ouvi-lo. Aliás, umas 3, 4 vezes já estivemos em eventos juntos e eu não tive a honra de ouvi-lo ainda. Peço mais uma vez desculpas, não faltará oportunidade para que a gente possa debater juntos, doutor. Um abraço. Obrigada, Enio. Obrigado, deputado. Um grande abraço. Bem, nós continuamos então com a nossa live. Temos mais algumas perguntas, né, Arlete? Agora passamos então ao doutor Ludimar, que vai ficar conosco aqui mais um tempo. Tá. Bom dia, doutor. Bom dia, o Davi Machado. O Davi Machado estava fazendo uma pergunta para o Enio, mas ele já acabou respondendo agora no final, né? Pergunta ao deputado se ele sugere algum tipo de mobilização pelos servidores. A Fernanda Camargo também gostaria de saber o plano de atividades do Sindijus e do FES, do qual o Sindijus faz parte, para enfrentar as PECs. O doutor Ludimar também, advogado do FES, né? Pode já dar um pontapé inicial aí e falar como que está a mobilização, né, contra esse pacote de maldades, né, que o deputado Enio acabou de falar para a gente. Vamos lá? Então, bom dia. Está escutando? Escuta? Sim, tá. Sim. Bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando, né? Bom dia, Leandro, Arlete, o pessoal que está aí no suporte, a Pâmela, o Léo, as pessoas da diretoria que estão participando aí, e outros que estão assistindo, muitos outros, para dizer que fica até difícil continuar falando depois da exposição, né, do deputado, né, que está lá dentro do parlamento e tem claro o que está acontecendo. Então, eu quero começar exatamente por onde parou o deputado. O deputado disse que as coisas acontecerão se a sociedade não for para a rua, né? E esse é o primeiro aspecto. Segundo, que há esses deputados que apoiam esse tipo de reforma porque alguém os escolheu na urna, né? Então, é muito importante a gente saber disso, porque daí as pessoas, como diz o Leandro, ficam achando que uma aeronave, uma espaçonave veio ali e descarregou a lei. Não, são pessoas que foram eleitas pela população, são os deputados federais do Paraná que foram eleitos e muitos deles defendem essa proposta. Então, é muito importante a gente saber isso. E dizer às pessoas que perguntam quais instrumentos de luta, nós ainda não descobrimos outros tão importantes quanto se mobilizar, ir para as ruas, ir para o Congresso Nacional, ir para os aeroportos, ir para as rodoviárias, encontrar os deputados e pressioná-los, né? Eu lembro também, como disse o Enio,
a reforma não foi aprovada no governo Temer, não é porque o Temer não quis, é porque houve uma pressão da sociedade. Eu lembro das pessoas indo encontrar deputados e senadores, né, nos aeroportos, nas rodoviárias, em Brasília, quando a gente tinha mais facilidade em movimentação. Agora nós estamos com uma série de restrições, mas para deixar bem claro que esse é o caminho. Eu quero dizer também que todo esse pacote, aí, seja a PEC 32, seja a PEC 186 e outras que virão, tá? Quero dizer que elas fazem parte de um projeto muito maior, que vem se consolidando ao longo dos últimos anos no Estado brasileiro. Eu sempre repito que no dia 6 de outubro de 88, um dia após a promulgação da atual Constituição, governantes, deputados, senadores já vinham pensando em como retirar os direitos dos trabalhadores. E foi nessa toada que foi feita a reforma da Previdência em 98, a reforma administrativa, não vou me esquecer nunca que já houve uma reforma administrativa depois de 88, foi a Emenda Constitucional 19 de 98, que tinha como fundamento a necessidade da privatização e terceirização e a criação de entidades auxiliares do Estado. Isso aconteceu lá em 98, pela Emenda 19. Foi essa emenda que permitiu, de uma certa forma, já a flexibilização da estabilidade dos servidores. Foi essa PEC, essa emenda constitucional também, que ampliou, por exemplo, o estágio probatório de 2 para 3 anos. Aí nós tivemos a reforma da Previdência em 98, que retirou muitos direitos dos trabalhadores, e assim fomos tendo reforma. Tivemos a reforma trabalhista, que praticamente o objetivo dela era gerar empregos, ao contrário, ela está acabando empregos. Nós tivemos a reforma da Previdência em 2019 em Brasília, pela Emenda 103, e tivemos aqui no Paraná pela Emenda 45. E agora essas duas propostas de emenda constitucionais, elas vão nesse sentido, né? Eu diria que elas se completam e até se confundem, né? A PEC 186 é até anterior à proposta 32 da reforma administrativa, que, na verdade, o que se quer com a PEC 186 é fazer algumas mudanças que são também estruturais, mas a PEC 32 é muito mais estrutural ainda. Por quê? Porque tem um detalhe que nós já falamos aí durante a pandemia, fizemos algumas lives, o Sinju já fez outras lives sobre a reforma administrativa, já fez outras transmissões, já fez discussão com os servidores, já fez nas assembleias presenciais, isso já foi discutido. O que se pretende? Acrescenta-se uma série de princípios ao artigo 37 da Constituição. E um dos artigos que é acrescentado ao artigo 37 é o da subsidiariedade, ou seja, aquilo que o deputado falou. O Estado, prioritariamente, não será ele o prestador do serviço, mas será a iniciativa privada. E o Estado passa a entrar como subsidiário, né? Ele vai fazer aquilo que a iniciativa privada não fizer. Isso significa o desmonte do Estado. Na PEC 32, se for ver, ela está embutida ali uma priorização das contratações temporárias em detrimento das contratações de cargos efetivos, de cargos típicos do Estado, né? Nós estamos vendo aí que, por exemplo, o Tribunal de Justiça já aprovou no órgão especial uma proposta de contratação temporária para vários cargos do tribunal. Nós estamos vendo aí as universidades e a Rede Básica de Educação do Paraná contratando pelo PSS, Processo Seletivo Simplificado, e todos esses outros aspectos, que é o quê? Que é progressivamente acabar com o concurso público. E aí, de novo, né, as pessoas ficam perguntando, mas essas reformas atingem os atuais servidores? Não atingem? Claro que atinge. Claro que atinge. Atinge bastante os atuais servidores. Os servidores do Poder Judiciário têm bastante o hábito de perguntar o que nos atinge diretamente. Bom, vamos lembrar que a reforma da Previdência, as pessoas diziam, é só para os próximos. É o que estão dizendo da PEC 32, porque a PEC 186 é evidente que é para agora. Nós tivemos, no ano passado, aprovada a Lei Complementar 173, que é a lei complementar que congelou as carreiras, congelou os vencimentos. Nós discordamos dessa ideia de que congelou os vencimentos, mas o Estado tem usado essa lei para dizer que só pode criar despesas novas a partir de janeiro de 2022. Isso, se no meio desse caminho não vier uma outra lei prorrogando
a vigência da Lei 173. E o que me parece que na reforma administrativa tem aí, a própria FENAJUDE elaborou uma síntese de tudo que está colocado aí como restrição, mas o fundamental é o que da PEC 186? O fundamental é que quando atingir um limite de gastos, né, entre o que é recebido e o que é gasto, disparam vários gatilhos. E os principais deles são quais? São gatilhos dizendo que progressão e promoção não pode, são gatilhos dizendo que, na reforma administrativa já diz isso, e na PEC 186 diz também, que fica o Estado proibido de realizar pagamentos retroativos para os servidores, né? Cria uma série de situações na questão dos tetos de remuneratórios, como falou o Enio, dos membros do Ministério Público, dos membros do Poder Judiciário, e que não são os servidores, né, são os membros propriamente. Então, vários aspectos estão colocados ali. As progressões de promoções passam a ser congeladas, a estabilidade, para mim isso é fundamental, porque a estabilidade está lá na PEC 32. E a estabilidade, eu repito sempre, eu já falei aqui nesse espaço também, eu repito sempre que ela não é um privilégio do servidor. E não é apenas uma garantia do servidor, é uma garantia da sociedade. É a sociedade saber que, se ela for no cartório e encontrar a Arlete lá, encontrar o Leandro lá, que no outro dia ela vai lá e eles estarão lá ainda. Com o fim da estabilidade, isso se flexibiliza muito. Por quê? Porque pode o empregador, que é o Estado, no caso, demitir as pessoas por várias razões. Hoje, um servidor público, depois que adquire a estabilidade, ele só pode ser demitido em caso de falta grave, né, em caso de insuficiência de desempenho, nessas hipóteses, ou por decisão judicial transitada em julgado, condenação. Na proposta, não. A Arlete, lá no começo, já falou. Permite, inclusive, ao chefe do executivo extinguir cargos públicos, transformar cargos públicos, sem necessariamente passar pelo poder legislativo. Acho que isso é um detalhe importantíssimo, porque dá plenos poderes ao chefe do executivo, e, no caso, por extensão, certamente dará ao chefe do Poder Judiciário, de forma a extinguir cargos, sem que necessariamente passe pelo Poder Legislativo, né? Embora, como disse o Enio, o Poder Legislativo, em várias situações, tem votado, obviamente, com o entendimento do governo federal, do governo estadual e executivo. Nós estamos vendo aí agora, nos últimos dias, na Assembleia Legislativa do Paraná, aprovando um projeto transformando a educação em atividade essencial, não porque eles estão reconhecendo como uma atividade importante, porque eles querem garantir que possam mandar os professores e funcionários para a escola mesmo durante a pandemia, e que possa também, talvez, usar dessa lei para limitar o direito de greve dos trabalhadores. Eu entendo que não, eles não podem fazer, eu entendo que esse projeto é inconstitucional, porque só pode dizer, é competência exclusiva da União dizer o que é o serviço essencial, é competência exclusiva da União legislar sobre direito de greve, então não me parece que haja a possibilidade de fazer por essa via, mas eles vão querer fazer, eles fazem a interpretação do jeito que querem. Nós vimos ontem que o ministro do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão de São Paulo, garantindo que não ocorra a suspensão da contagem dos prazos para fins de progressão na carreira. Mas nós sabemos que no estado do Paraná, por exemplo, o Executivo já fez um decreto, né, já lá no ano passado, congelando todas as carreiras. Nós sabemos também que o Tribunal de Justiça não cumpriu a database no último período, alegando que a Lei 173, embora a própria Procuradoria-Geral do Estado entenda que ela não proíbe o reajuste na database. Ela proíbe a criação de novas despesas, né, nesse período. Então, é fundamental para dizer o quê? Que nós estamos frente àquilo que já foi dito aqui hoje ainda, que é um projeto de diminuição significativamente do tamanho do Estado brasileiro. Ela diz o quê? Ela repete aquilo que foi feito lá em 98. Lá em 98, dizendo o seguinte, o Estado tem que se preocupar apenas com as carreiras típicas de Estados. E dizia que era a diplomacia, a segurança, o poder judiciário, e a arrecadação, que eram carreiras típicas do Estado.
Na reforma administrativa da PEC 32, ele diz que só terão estabilidade aqueles servidores das chamadas carreiras típicas do Estado. E sequer diz quais são as carreiras típicas do Estado. Todos os outros servidores, mesmo que ingressem, não adquirirão estabilidade, né? Só adquirirão estabilidade os novos. Então, no meu entendimento, para não cansar e poder fazer o debate, não cansar as pessoas, é que o que se busca com todas essas mudanças, uma é a diminuição do Estado brasileiro. Que isso é evidente, que a redução do tamanho do Estado é transferir tudo para a iniciativa privada, é favorecer os grandes empresários. Não é porque a iniciativa privada pode prestar serviço, sim, mas tem aquelas que são do Estado, né? Mas tem um outro elemento também. Eu tenho visto várias pessoas, nos últimos tempos, dizendo o seguinte: eu iria fazer um concurso público para um cargo lá em determinado lugar, mas não vou fazer mais porque deixou de ser interessante. Porque eu não vou ter estabilidade, eu não vou ter a garantia da irredutibilidade de vencimentos que está colocada ali, né, na reforma, eu não vou ter a garantia de uma aposentadoria integral mais, então por que eu vou ser servidor público? Então isso é importante a gente lembrar que faz parte de um projeto de desestimular as pessoas a continuarem no serviço público. Por um lado, você faz uma tese que diminui o tamanho do Estado, com várias regras que estão ali nas... Eu sempre falo assim, é importante as pessoas lerem as PECs. A gente fica falando aqui, as pessoas querem muito pronto. Não, leia a PEC 186, leia a PEC 32, compare com o texto na Constituição. Não é uma tarefa fácil sempre, você tem que ficar se remetendo aos artigos lá da Constituição, mas é importante fazer isso. Se cadastre lá no site do Senado e da Câmara dos Deputados para receber notificações das movimentações dessas PECs, né? E para que a gente possa. E aí, como foi dito, né, não se pode esperar que milagrosamente essas medidas não sejam aprovadas. Ou há mobilização, e para quem perguntou ali qual o projeto, uma série de ações. O 8 de março novamente será um momento importante, o Enio lembrou, 8 de março, que é na semana seguinte, segunda-feira, semana seguinte, eu acho, não, terça, quarta da outra semana. O 8 de março, mais uma vez, não só as mulheres, porque é o Dia Internacional da Mulher, porque eu entendo que o Dia da Mulher são todos os dias, né? Mas é um dia de mobilização nacional contra esses ataques, porque na reforma da Previdência, por exemplo, as mulheres foram as mais atacadas, mas não é por isso que elas estão indo para a rua, elas estão indo para a rua porque elas defendem o Estado, defendem a educação, defendem o Poder Judiciário, defendem a saúde pública, defendem que existam limites mínimos a serem gastos com essas políticas e que não existam privilégios, porque o que nós ouvimos do ministro da Economia é dizendo que o servidor público é parasita, né? Que o servidor público quer ficar com a geladeira cheia enquanto os outros não têm nada, que o servidor público trabalha pouco, ganha muito, se aposenta muito cedo, né? Esse é o discurso que eles vendem para a sociedade, tá? Então, eu lembro de uma situação onde as pessoas diziam: não, a reforma trabalhista é importante porque vai garantir mais empregos. Hoje, aqueles que defendiam isso estão vendo que estão perdendo emprego. E quando estão conseguindo um emprego, eles estão conseguindo um emprego com aqueles contratos intermitentes, que trabalham enquanto a empresa precisa, depois fica em casa esperando. Então, é nesse contexto todo que está. E as pessoas falam assim: não, mas o tribunal não tem como terceirizar determinados cargos. Bom, quem que disse? Há um tempo atrás, a gente entendia que não poderia terceirizar a saúde, por exemplo, não poderia terceirizar a educação. Hoje, na área de saúde, aquilo que já foi dito, o Enio falou, pessoas totalmente terceirizadas, seja através de terceirização direta com contratação de empresa, ou seja através das chamadas entidades auxiliares do Estado, que são essas OS, os CIPs, serviços sociais autônomos, fundações estatais de direito privado. Então, é nesse contexto todo que está a reforma administrativa que está sendo proposta em duas frentes. Uma, PEC 32, e a outra, a 186. Né? E ela atingirá todos, sim. Né? Ah, não, eu já estou no serviço público, não vou ser atingido. Vamos lembrar da reforma da Previdência, quando as pessoas diziam: eu já estou aposentado, não vou ser atingido. O que aconteceu? Aposentado passou a contribuir mais que a Previdência, porque teve aumentada a contribuição previdenciária e teve reduzido o teto de isenção, e assim vai, né?
eles não querem pensar só nos novos, eles querem, na verdade, estimular os atuais, inclusive a saírem do serviço público, para que eles possam entregar de bandeja para o mercado financeiro e para o setor privado as políticas públicas estaduais e municipais e as federais também. Então, eu acho que isso que estou falando é uma síntese daquilo que está dentro das duas propostas, e que é fundamental que as pessoas leiam, estudem. E aí, para quem perguntou, a Arlete já fez a provocação, né, tanto o FES como o Sindjus, depois o Sindjus vocês podem falar com mais propriedade, estão programando várias atividades, sim, há limitações, né, porque a gente não pode ser contraditório, defender o isolamento social para garantir a proteção da sociedade e depois fazer aglomerações, mas algumas coisas são possíveis e têm sido feitas e vão ser feitas, né? As ferramentas das redes sociais são importantes, mas eu ainda acho que elas têm um limite, né? É importante que a gente possa usar de outros mecanismos, né? De outros mecanismos que possa expor esses parlamentares, né, a não votarem, né? Eu acho que o N indica uma coisa importante: se conseguir adiar isso por esse ano ou no ano que vem, fica mais difícil aprovar, mas eles sabem disso também. Os que querem aprovar sabem disso também, então eles vão fazer tudo para que se aprove o mais rápido possível, né? Então é isso inicialmente, para a gente conversar um pouco mais. Bem, foi questionado aqui acerca das mobilizações, né? Nós estamos nos mobilizando em várias frentes. Quem está acompanhando aí as nossas redes sociais, já houve reunião do Conselho de Representantes da FENAJUDE, houve reunião daquele movimento a serviço do Brasil, né, que eu gostaria que depois a Arlete falasse um pouquinho sobre essa questão. Ontem nós nos reunimos com o vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, vejam bem, quer dizer, uma figura extremamente importante ali, né, do grupo de oposição. Nós conversamos com ele com a possibilidade de articular uma reunião. Travou, Leandro. Acho que travou a internet do Leandro. Deixa eu ir falando enquanto ele vem aqui, enquanto ele volta, né, retorna. Obrigada, doutor Ludmar, pelas suas considerações aí. É muito estranho e causa espanto, né? Nem tanto, né, por conta da eleição, foi a base de fake news, a gente não tem como negar isso, né? Inclusive tem ações nesse sentido. Mas a falácia do governo, né, ele traz assim, a sociedade contra o servidor público. Ele mente ali ao dizer que há excesso de funcionários públicos no Brasil, né? Quando a gente vai analisar os números, a gente vê que não é bem isso, né? A média da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com 37 países membros, diz que está em torno de 21,5% a média de servidores públicos, né, da população ocupada no setor público. E o Brasil está em 12%, não chega a 12%. Né? Nós temos a Dinamarca, que 34%, a Noruega, 25%, né, da população ocupada são servidores públicos. Então, tem toda essa falácia do governo para jogar justamente a sociedade contra os servidores públicos, né? Nós temos mais algumas questões aqui, doutor, enquanto o Leandro retorna. Deixa eu ver aqui. Tá, do Valmir Faustino, ele pergunta assim: e quem já está com tempo adquirido para aposentadoria, que é o caso dele, né? Seria interessante já entrar com o pedido antes da aprovação dessas PECs? E a Camila Rafaim também está perguntando aqui, gostaria de perguntar como seria possível trazer a sociedade para este debate e para entender que esta não é uma pauta corporativista dos servidores, mas de toda a sociedade. Tem mais uma questão aqui da Margarete. Ela pergunta assim: quanto aos servidores que já possuem os requisitos para aposentadoria, inclusive recebendo a bonda de permanência, podem ser afetados e de que forma? Eu vi que tem uma questão também do Tiago Cortellini. Ele comenta assim: muito triste, como a sociedade irá às ruas e se mobilizar diante da atual conjuntura pandêmica. Leandro retornou aí? Pode ir. Arlete, se permite um minuto, eu acho que caiu minha conexão aqui, eu peço desculpas, mas eu estava falando que nós nos reunimos ontem com o vice-líder da oposição na Câmara, né, e já estamos articulando uma reunião entre Sindjus, FENAJUDE e as lideranças da oposição na Câmara dos Deputados, para, se não for possível barrar essa PEC, pelo menos que a gente consiga minimizar, né, os efeitos prejudiciais
especiais dela aos servidores por meio de emendas, né? As emendas que os parlamentares podem apresentar. Foi questionada a questão da mobilização, eu comentei das reuniões que houve do Conselho de Representantes da FENAJUDE, né? Do Movimento a Serviço do Brasil, que a Arlete participou das reuniões também, e nós estamos convocando esse tuitaço para hoje, né, às 18 horas, que é um tuitaço nacional da FENAJUDE, utilizando a hashtag não a PEC emergencial. Porque esse governo ele é um governo assim tão habilidoso, né, nas articulações dele, que ele usa a questão do auxílio emergencial para tentar jogar justamente a sociedade contra os servidores públicos, né? Nós não somos contra o auxílio emergencial às pessoas que precisam, mas o que é errado é querer vincular o auxílio emergencial a essas reformas, né, esse desmonte absurdo do Estado e a essa PEC que ataca os direitos dos servidores públicos, né? Então, acho que agora eu consegui aí terminar o meu raciocínio. A internet não caiu, né? Então, eu passo ao doutor Ludmar para responder as perguntas. Obrigado, doutor. Então, vamos lá. Essa PEC, ela não trata das regras previdenciárias, né? Ela trata das regras do servidor público efetivo, então aquele que não está aposentado. Para quem adquiriu o direito a se aposentar, ele em tese não, é real, ele tem esse direito adquirido, ele pode exercer a qualquer momento. Ele permanecendo no serviço público, ele vai sofrer com certeza as consequências da reforma administrativa, não tem dúvida disso, né? E por uma via transversa pode sofrer depois de aposentado também. Mas não há nenhuma proposta no sentido de que quem tem direito adquirido a se aposentar que vai perder esse direito. Eu sempre falo, quem tem direito a se aposentar, pedir aposentadoria ou não, é uma questão de conveniência da pessoa, né? Porque a Constituição ainda garante isso, né? Que não pode ser, a lei não pode violar o direito adquirido a coisa julgada, ato jurídico perfeito. Então, para quem pergunta, devo me aposentar? Avalie qual é o seu projeto de vida, né? Então, o que eu pretendo fazer depois de aposentado? Se ainda tenho perspectiva ou não, né? Por exemplo, quem falou ali que está recebendo o abono de permanência. Veja como, com a reforma da Previdência, as pessoas foram atingidas. Hoje, uma servidora do Estado do Paraná que está trabalhando, um servidor, e que tem direito de se aposentar e permanece trabalhando, ele continua recebendo o abono de permanência. Mas a hora que ele se aposentar, ele para de receber o abono de permanência e só não contribuirá com a Previdência naquilo que for até 3 salários mínimos. Porque aquilo que exceder 3 salários mínimos, ele passa a contribuir com a Previdência e não recebe mais o abono de permanência. Então, os impactos para quem está aposentado são os impactos do desmonte do Estado. Alguém me falou outro dia, usou um exemplo que eu acho bastante claro. Daqui a um tempo, né, os aposentados vão ser iguais àqueles pracinhas da guerra, né, que fazem uma reunião para se encontrar porque são tão poucos, né? Então, a própria aposentadoria, e não vamos esquecer o seguinte, que Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e outros lugares tiveram atrasados os pagamentos da aposentadoria. Não vamos esquecer também que no estado do Paraná, por conta dessas medidas administrativas, os aposentados estão, no judiciário ainda foram cumpridas algumas datas bases, mas no geral estão há 5 anos sem reajuste. O servidor que está em atividade e tinha a possibilidade de crescer na carreira, ainda cresceu na carreira. O aposentado não teve nenhum reajuste por conta da política do governador do estado. Então já perderam quase 20% da sua aposentadoria nos últimos 5 anos. Então é muito importante as pessoas saberem disso, que não é pelo fato de ter adquirido o direito de se aposentar que agora eu não tenho que me preocupar com isso. Porque vai se preocupar com isso. Porque a hora que a coisa apertar, eles vão tirar dos aposentados, do servidor público. E a Camila, nós estamos sendo ouvidos lá na Alemanha, né? A Camila coloca como trazer a sociedade. Eu acho que esse é o nosso grande esforço, porque toda a mídia é usada pelo governo federal, governo estadual e governos municipais, no sentido de colocar a população contra o servidor, como se o servidor fosse um vagabundo que não trabalhava, ineficiente e tudo mais. Então, o grande esforço é mostrar para a sociedade, e eu acho que isso é uma tarefa muito mais de ordem política, estratégica das direções sindicais, dos coletivos sindicais, das associações, no sentido de saber como mostrar para a sociedade. Eu gosto de repetir o seguinte: se alguém tem alguma dúvida a respeito da importância do serviço público, do servidor público, eu acho que durante essa pandemia pode constatar o contrário. Quais são as instituições que estão fabricando vacinas? Não são as entidades privadas.
Quais são as pessoas que ficaram lá na frente atendendo no posto de saúde e no hospital? Na sua maioria são servidores públicos. Tá? Quem é que está cuidando dos leitos de UTI, do Covid, nos hospitais públicos? Servidores públicos. Né? E que nesse período tiveram seus direitos suprimidos. Pela Lei Complementar 173, tiveram direitos suprimidos. Quem que ficou na escola dando aula, seja remota ou presencial? Servidores públicos. Quem ficou trabalhando muito mais do que se estivesse no cartório, ou estivesse num gabinete, ou estivesse numa secretaria? Servidores do Poder Judiciário, que de forma remota continuaram trabalhando, e às vezes a gente nem percebe que eles não estão presentes fisicamente, porque continuam fazendo trabalho da mesma eficiência e até mais do que faziam antes. Eu acho que a gente tem que reconhecer isso. Então, eu acho que é isso que tem que dizer para a sociedade. Né? Isso tem que dizer para a sociedade. E também, vou colocar aqui, né, a Camila está estudando essa questão do movimento sindical, né, o neoliberalismo, o movimento sindical, devolver a pergunta para ela até, no sentido assim, de quais são novos instrumentos que a gente pode constituir para promover a defesa. Porque alguns instrumentos, eles não têm conseguido. Né? Algumas pessoas acham que quem tem que fazer a mobilização é a direção do sindicato. Algumas pessoas que ficam perguntando o que o sindicato vai fazer por nós. Né? Quem é o sindicato? O sindicato não são os 6 liberados, não são os tantos da diretoria. O sindicato são os 8 mil, 7 mil servidores que tem no Estado, são os 200 mil servidores no Estado do Paraná. É isso que está colocado. E, por fim, reafirmar algo que a Arlete disse que considero muito importante. Não é verdade que o Brasil tem muitos servidores públicos. Não é verdadeiro isso. A relação entre o número de servidores com a população é menor do que vários países da Europa, por exemplo. E é onde, em tese, a sociedade teria um poder aquisitivo melhor. E que, em tese, a sociedade não precisaria tanto de serviço público. Mas é exatamente o contrário. Obrigada, doutor Ludmar. O Leandro falou sobre o movimento a serviço do Brasil. São vários movimentos contra a reforma administrativa, né? E o Sindijus está participando e apoiando esse movimento a serviço do Brasil. Como bem colocou o Tiago, acho que o Tiago Cortellini falou ali no chat, nós estamos num período pandêmico, né? Período de pandemia. E nós sabemos fazer a luta nas ruas, a pressão popular, né? Que bem o deputado Enio falou. Que surte bastante efeito, né? Como a gente está em pandemia, então a gente está apoiando justamente esses movimentos que trabalham a parte da comunicação, e principalmente a pressão virtual nos deputados, nos parlamentares em geral. Então, o Movimento a Serviço do Brasil, ele tem criado, então, esses materiais, né, bem bacanas, só que o que precisa é o engajamento de todos os servidores, no sentido de compartilhar esses materiais, no sentido de conversar com os colegas, conversar em casa, conversar, se vai na igreja, tem que conversar, tem que colocar a sociedade a par do que está acontecendo, né? E outra coisa, amanhã a gente vai ter uma reunião com o Conselho de Representantes, mais uma reunião, né, da FENAJUDE, que são 24 sindicatos, 2 servidores do Estado do Paraná, e a gente vai conversar, vai discutir sobre a possibilidade de apresentar emendas, né, nessas PECs, porque a gente sabe que nada do que está ali presta, né, nem para a sociedade, nem para os servidores, né, para o serviço público em geral, mas se passar, porque a gente está vendo o cenário sombrio, como o Leandro falou ali no início, né, conversando com a Liel ontem, conversando com o deputado Enio hoje, a gente está vendo um cenário bem sombrio, parecendo que vai passar mesmo esse pacote de maldades aí resumido, né, nessas PECs. Então, a gente vai estar reunido amanhã e traremos mais informações sobre a nossa reunião de manhã e sobre a possível apresentação de PECs. Como deu o horário aqui, né, acho que o doutor Ludmar tem uma agenda bastante corrida, vamos passar para ele, então, fazer as considerações finais e a gente vai encaminhando daí para o encerramento da nossa live. Eu praticamente falei tudo, né, já poderia até considerar que já tinha feito as considerações finais, mas para dizer o seguinte, para repetir aquilo que o Enio disse, nunca podemos dar como finalizado isso tudo. Nós já tivemos conquistas importantes, vitórias da resistência,
Nós sabemos que, por exemplo, mesmo a reforma da Previdência tendo passado do jeito que passou, algumas coisas a gente conseguiu excluir, e não é porque foi mandado um ofício para o deputado, é porque as pessoas fizeram a mobilização. Então, eu quero deixar, por fim, essa observação de que é muito importante que as pessoas se envolvam de fato, se envolvam presencialmente, se envolvam nas redes sociais, mande e-mails, mande WhatsApp, mande Twitter lá para os deputados, mostrando que, eu lembro que foi dito lá atrás que quem votasse contra os trabalhadores não voltaria. E por isso eles não votaram, eles preferiram votar no primeiro ano do novo mandato. Então é importante dizer isso, quem votar contra os trabalhadores, que não voltará para o Congresso Nacional. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem que colocar muito claramente nas ruas e para toda a sociedade. Muito obrigado, um bom dia a todas e todos. Muito bem, muito obrigado, então, ao doutor Ludmar Rafaim. Eu acho que nunca é demais repetir aquela máxima que diz que só a luta muda a vida, né? Então, vamos nos mobilizar, vamos à luta. Ainda dá tempo, né, de conversar com o seu deputado aí do seu estado, fazer a mobilização na base, participar do tuitaço, né, acompanhar o calendário de ações da FENAJUDE, do FES e do Sindijus Paraná. E eu queria finalizar aqui com um dado interessante, né? O governo gosta tanto de colocar a opinião pública contra o servidor público, mas ele não fala, por exemplo, por que ele não taxa os lucros dos bancos, né? Olha só que dado interessante. Os 4 principais bancos do país somaram de lucro no terceiro trimestre de 2020 17,4 bilhões. Pense o que é isso, né? Quer dizer, por que as grandes fortunas, os lucros dos bancos não são taxados, né? E o servidor público é apontado como um grande problema para o país, quando não é, na verdade, né? Mais uma informação aí falaciosa do governo. Então, fica essa informação aí para reflexão de todos que estão nos acompanhando. Agradecer novamente ao deputado Enio Verri, né, que aceitou participar conosco aqui, mesmo sabendo da agenda dele em Brasília, né, a correria que está essa semana. Agradecer novamente ao deputado Aliel Machado, né, que é vice-líder da oposição lá na Câmara dos Deputados, e de forma também tão gentil aceitou participar ontem conosco de uma reunião virtual e vai nos ajudar a articular uma reunião com líderes da oposição na Câmara, né, para tentar minimizar ou derrubar essa PEC que está lá tramitando. Agradecer ao doutor Ludmar Rafaim, que sempre abrilhanta aqui as nossas manhãs, das nossas lives, né, com o conhecimento que ele tem acerca dessa questão aí do direito administrativo, né, e agradecer também a colega Arlete e a todos os colegas, né, do Sindijus Paraná, aos servidores que nos acompanharam na manhã de hoje. Eu passo para a Arlete também para suas considerações finais. Da mesma forma, Leandro, obrigada aí pela parceria, obrigada, doutor Ludmar, por ter aceito mais uma vez, né, o convite do Sindijus. Agradecer também a toda a direção do Sindijus pela oportunidade, né, e principalmente a todos os filiados no Sindijus, né, que são tão importantes aí e contribuem para o fortalecimento da nossa entidade, que luta aí em prol de toda a categoria. Como o Leandro disse, o momento é de muita mobilização, mais do que nunca. Vamos cobrar cada parlamentar do nosso estado por todos os meios possíveis para que votem contra essas PECs, aí, contra esses pacotes de maldades que a gente viu durante essa transmissão. Sou servidora pública e disso tenho orgulho. Batalhei e estudei muito e ainda em livros mergulho. Sempre com sorriso no rosto, atendo a população. Independente do dia, trabalho com dedicação. Professor ou enfermeira, médico, gari, policial, auxiliar, técnico ou analista, nosso trabalho é essencial. Precisamos mais respeito, valor e também proteção, porque o servidor atende os mais pobres desta nação. Um ótimo dia a todos e todas e até a breve. Tchau, tchau. Que tal, hein, servidor? Ter uma diminuição de 25% do seu salário, progressões automáticas, aumentos salariais, auxílios, alimentação, creche, saúde, vantagens e benefícios e reestruturação de carreira, tudo congelado. É o presente do governo Bolsonaro para nós. A PEC 186, enviada por Paulo Guedes ao Congresso em 2019, ganhou força novamente com os novos presidentes da Câmara e Senado. Essa medida, além de retirar 1/4 do salário dos servidores, vai proibir qualquer tipo de contratação de novos funcionários, concursos, criação de cargos públicos e também impedir recomposições salariais. Se você acha que seu trabalho vale mais do que isso, compartilhe esse vídeo com a hashtag
não a PEC emergencial.